Olá, que bom que você veio. Eu sou a Paula e o Garimpando Sentido é esse espaço onde eu te encontro, eu me encontro e juntas buscamos sentir. Garimpando. Bom, antes de qualquer texto de abertura, eu vou contar direto para vocês quem é que vem hoje também, porque afinal de contas foi ela que me procurou para trazer esse assunto hoje para vocês. Ana Gabriela Marim, que bom que você veio. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Ai, olha, eu é que te agradeço, inclusive, o chamado. Bom, essa mulher aí, linda e gentil, atua como diretora de marketing na Performa IT, é LinkedIn Top Voice, preciso dizer, não é mesmo? Palestrante, e ela já me deu a mão e um impulso muitas vezes que eu precisei. Mas hoje ela está aqui especialmente como mãe da Antonella, que tem 1 ano e é a responsável por uma transformação profunda, né, na vida da Ana. Melhor apresentação não poderia ter, depois me passa, quero usar. Querida, merece. A Ana, como eu adiantei antes, me procurou depois de ter escutado o episódio que eu falei sobre o ódio que existe no amor junto com a Antônia, e a gente tratou um pouco ali do tema da relação mãe-bebê, né, Ana? E aí você me disse, Paula, tem tanto para falar mais sobre isso. Aí você disse, não, acho que eu preciso fazer um podcast. Eu disse, bom, antes de pensar em se envolver em mais um projeto, porque a mulher não para, quem sabe você vai no meu e a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Com base nessa proposta da Ana, eu pensei que precisava também da companhia, e aí me veio o nome da Mariane Hartmann. Que bom que você veio. Obrigada pelo convite, Paula. Muito legal estar aqui, assim. Acho que faltam esses espaços para a gente poder pensar, né? E a gente é tão convidado a fazer coisas, mas muito pouco convidado a pensar. Então, me sinto muito feliz de estar aqui. Muito legal. Eu agradeço demais a confiança. A Mariane foi minha colega no colégio. É uma pessoa que eu tenho muito prazer de acompanhar e vejo o trabalho muito legal que ela faz ali no perfil do Instagram e divulgando sobre a relação mãe-bebê. É importante dizer que a Mari é psicóloga especializada em psicoterapia de orientação analítica, é mestre em psicologia social e institucional e tem um curso de técnicas e intervenções precoces para atendimento a pais e bebês. Atua também como psicóloga clínica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em Montenegro, né? Também online. Assim, e mãe de 2 meninos, de 9 e 4 anos, isso. Isso aí. Eu já adiantei, né, que o papo vai ser sobre essa relação tão cheia de dualidades, né, exaustiva e revitalizante, alegre, triste, tranquila e confusa. Eu devo confessar logo de cara que eu não gostei de ser mãe de bebê, tá? Inclusive, a minha filha, a Lisa, ela tem 7 anos e ela ama tudo que faz parte do universo de bebês, tá? De boneca, de dar de amamentar, e meu Deus, eu, assim, amamentar foi um dos piores pesadelos que eu passei. E ela ama essa brincadeira de dar banho, de enrolar, eu fazer um charutinho. Era assim que tu fazia, Mames, comigo? Ela me pergunta dia sim, dia não, Mames, me conta uma história de quando eu era bebê. Gente, me dá uma tela azul, eu fico completamente bugada, porque eu fico pensando assim, será que eu conto para ela o quanto eu chorava exausta porque ela não dormia e pensava que eu queria que aquela madrugada passasse muito rápido, mas que eu queria que também a licença maternidade demorasse mais tempo para passar. Né? Que eu ficava cheia de nojo e irritada quando ela regurgitava em cima de mim, eu andava com aquela roupa sempre azeda, com meu cabelo sempre azedo, mas ao mesmo tempo eu ficava aliviada, porque eu pensava, bom, melhor em mim do que sozinha na cama, não é mesmo? Eu também fico pensando, será que eu conto para ela de todas as vezes que eu tive que brincar de estátua praticamente, porque ela só aceitava dormir no meu colo e eu ficava assim parada numa posição ridícula, né? E eu lembro que assim, gente, eu assisti de novo todos os episódios do Friends. Bom, uma relação assim cheia dessas dualidades
E eu queria começar perguntando para a Mari se daqui a pouco foi curiosa a partir de tudo isso que envolvia o universo que tu resolveu estudar mais sobre o assunto. Olha, eu sempre gostei, assim, de bebês também. Acho que sou que nem tua filha, né? Que nem a Lisa, assim. Eu sempre gostei dos bebês, sempre achei eles muito fofinhos, encantadores. E aí, claro, a experiência da faculdade a gente aprende, né? Muito sobre desenvolvimento. E daí eu também achava aquilo tudo muito interessante, o desenvolvimento infantil. E a experiência da maternidade faz um giro, né? E a gente vê o outro lado de tudo isso. Então, a partir daí, cresceu o interesse, né? De entender assim, não, só um pouquinho. Eu achei que eu sabia tudo sobre isso, achei que eu, né, tava dominando essa experiência aqui. E os filhos nos colocam à prova e mostram que não é nada disso, né? Tem todo uma outra parte da maternidade, da vida dos bebês que a gente desconhece, né? Então, eu acho que a partir daí só reforçou uma coisa que eu já gostava, sabe? De estudar, de entender. Então, é um universo que eu gosto muito. E quando foi, Ana, que veio a Antonella na tua vida, uma bebê que você chama surpresa, é isso? Ela já chegou te mostrando que a vida não tá nem aí pro teu planejamento. Meu Deus do céu, ainda mais eu que amo planejar, né? Tenho card pra tudo, board pra tudo, pra organização. Antonella, eu falo que ela é um bebê surpresa porque ela não foi nada planejado. Inclusive, ser mãe não era algo que passava muito pela minha cabeça. Eu pensava assim, quando eu encontrar uma pessoa legal, talvez surja a vontade de ser mãe. Mas não era algo que eu sonhava. Tanto que as minhas brincadeiras de Barbie era mais assim, Barbie aventureira. Ela terminava o relacionamento para viajar. Então, eu falo, é uma bebê surpresa que ela veio com, com o convite de me mostrar que a gente realmente não tem controle sobre o que acontece, né? E um pouco de contexto para o pessoal entender. Eu engravidei da Antonella fazia 4 meses que eu estava saindo com o meu então atual esposo, né? A gente decidiu casar e se aventurar nessa construção de relacionamento enquanto eu gerava um bebê e agora a gente faz a educação e cria a Antonella. E eu estava no meu melhor período profissional, meu melhor período físico e tudo mudou. Foi assim, foi um 180. Mari, tu adiantou para mim assim um pouco na conversa o que tu chamou, gente, narcisismo dos pais. Achei fortíssimo. Como é que é essa ideia do que a gente como pais espera? Porque um pouco do que a Ana disse, né? A minha vida mudou completamente. Claro, ela não esperava da maternidade, porque ela não era isso que ela esperava, mas ela em alguma medida esperava algo daquela relação, talvez, né? Que se estabeleceu, falando aqui da relação com o bebê que ia vir. Sim, quando a Ana estava falando, né, sobre o momento em que chegou, né, a Antonella, assim, na vida dela, e a gravidez, né, antes de chegar aquela criança que existe, chegam várias crianças que a gente imagina, né, ou alguém, assim, que, nossa, eu não imaginei que esse ser, ou que essa situação ia estar aqui na minha vida, né, e a gente, se a gente pensar, poxa, quando a gente tem esse desejo forte, tem essa vontade de ter filho, já é difícil, né? Imagina quando isso não tá na cabeça, não estava sendo construído previamente, né? Porque o filho, ele sempre vem com uma função, assim, né? Uma missão, ele tem algum significado, algum sentido para cada família e para cada mãe. E ele tem uma função, assim, de preencher algo, né, de corresponder a alguma expectativa. Isso que tem a ver com o narcisismo dos pais. Os pais sempre querem colocar no seu filho, assim, o que tem de melhor neles, né? Porque isso, de certa forma, é eu reviver naquele bebê algo meu. Então, nossa, eu quero que meu filho seja ótimo, seja maravilhoso, porque isso vai me preencher também, vai preencher um desejo meu, uma vontade minha de ter algo maravilhoso, de ser algo maravilhoso, né? Então, narcisismo aqui, a gente falando entendendo o narcisismo como esse investimento que a gente tem na gente próprio, né? Investimento afetivo e de energia que a gente coloca na gente mesmo, positivo, né? Então, quando vem um bebê assim que não estava planejado, mexe demais com esse narcisismo, né?
porque eu tô aqui na minha vida ótima, maravilhosa, tá tudo certo, tá tudo conforme o meu planejamento. Que espaço vai ter essa criança aqui? Ai, meu Deus, vai estragar meu corpo, né? Vai atrapalhar meu trabalho, né? Ele acaba gerando esse primeiro significado, assim, né? Gerando essa primeira reação, assim, de um não espaço, né? Não tem espaço aqui para isso. Eu não estava planejando, não estava imaginando isso nesse momento para mim, né? E então é um trabalho mais árduo ainda de criar esse espaço, né? De fazer ao longo ali da gravidez, ou às vezes não dá tempo durante a gravidez, sabe? Às vezes leva um tempo de vida do próprio bebê, né? Às vezes leva uma vida toda ali para a mãe construir na relação com aquele filho um espaço, né? Claro. E acho que Uhum. é esse espaço que a Ana falou que ainda não tinha, né? Na gestação ali. Uhum. É muito bonita essa ideia de espaço, né, Ana? Que eu fico pensando assim em organizar um guarda-roupa, né? Quando a gente coloca um casaco novo e a gente olha e fala assim, acho que eu vou ter que tirar algum, né? E a gente precisar tirar, né? Desapegar do que não faz mais sentido para poder colocar outras coisas dentro, né? Que vão fazer mais sentido. Como foi para ti tirar algumas coisas de dentro desse guarda-roupa? Olha, eu acho que eu ainda tô tirando, viu? Porque quando a Antonella, a gravidez, ela mudou muito o meu corpo, né? Eu tive alteração nas artérias uterinas, que é o que leva o sangue, o oxigênio e o alimento pro bebê. Tive suspeita de pré-eclâmpsia. Eu engordei 18 quilos. Então foi muito difícil e eu me sentia forçada a abrir um espaço que eu não queria abrir. Porque eu tinha minha rotina, eu acordava 4h40 e acordava feliz, tá? Porque eu ia dormir cedo. E fazia minha meditação, lia, preparava o meu café da manhã com calma. No final de semana eu tava com as minhas amigas. Então, quando eu engravidei, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aonde que entra, né, o espaço na minha rotina? Eu amei essa analogia do espaço, tá? Porque fez um clique aqui em muitas coisas, tipo, puxa, eu preciso abrir mais espaço, né? E durante a gravidez toda, eu não abri esse espaço para Antonella, tanto que eu fui terminar de arrumar as coisas do quarto dela, eu já estava quase de 38 semanas, e normalmente as mães preparam isso muito mais cedo, né? Então foi uma gravidez com depressão, porque não tinha espaço ali para ela chegar. Uma das dificuldades, eu mencionei até antes ali, que eu tive durante a gravidez, foi a questão da amamentação. Para mim foi muito desafiador. E eu, quando eu contratei, inclusive, uma consultora de amamentação para vir aqui em casa, eu já tinha vindo algumas vezes e tal, eu sentia muita dor e tal, e aí ela, quando foi colocar a Liz perto do meu seio, eu chamei a Liz de tubarãozinho, chamava sempre de tubarãozinho. E aí a moça essa me reprimiu, disse que eu não podia chamar ela assim, que era errado e tal, e aquilo, eu lembro muito dessa situação, me machucou mais ainda do que as dores assim físicas que eu estava sentindo. Né? Quando eu conversei lá com a Antônia e ela me trouxe alguns textos, ela trouxe um texto do Winnicott que ele cita 18 motivos que levariam a mãe a odiar o seu bebê. Ele é impiedoso, tirânico, machuca, morde, interfere em toda a sua vida. Bom, eu acho que Tubarãozinho era um apelido até bem fofo, perto desse contexto todo. O que eu queria propor para vocês, a gente pensar, é essa invalidação desse sentir desse ódio, desse machucado aqui mesmo, né, que eu tô mencionando, porque foi como eu me senti. Então, quando a gente se sente assim, invalidada, que eu queria perguntar se vocês se sentiram assim também em algum momento, dessa dor física, emocional que vocês viveram, ou se a Mari quiser falar sobre como ela vê isso na clínica, e o quanto é importante a gente também aqui, por isso eu agradeço muito a Ana ter feito esse chamado para mim, dizer assim, Paula, a gente precisa falar mais sobre esse assunto para que também outras mulheres não se vejam invalidadas.
Amiga, eu queria te dar um abraço agora, tá? Querida, me sinto abraçada. Eu vou te dizer que a minha. Esse sentimento ele começou na gravidez, porque as pessoas. Existe uma pressão tão grande, né? Meu Deus, você está gerando um milagre. Não fica assim, tem tanta mãe querendo engravidar. Isso é um privilégio. E eu me sentia tão ruim de não estar gostando da gravidez que eu falava assim: tá bom, é um milagre, mas eu não tô gostando disso. Eu tive problema com ferritina e eu tomava ferro a cada 40 dias. Nos primeiros 2 meses, literalmente, eu não conseguia sair da cama. Eu sentia muito sono. Eu tava assim, acabada. E eu falava, eu não gostei de ser grávida. A hora que você falou, não gostei de ser mãe de bebê, eu comecei ali. Eu falei, eu não gostei de ser grávida. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. E eu não conseguia conversar sobre isso com as pessoas, porque as poucas pessoas que eu falava, não, vai passar, não, depois você volta. Eu falo, cara, mas é isso que eu tô sentindo agora. É isso que tá me doendo agora. E, e outros tipos de comentários que você chega a ouvir, do tipo assim, ah, você tá com ciúmes do bebê? Porque tá todo mundo falando do bebê agora e ninguém pergunta muito como você está. É como está o bebê. Parece que você fica. Parece não, né? Eu me senti invisível. Porque era tudo pro bebê, era tudo para saber do bebê. Eu falo, eu ainda tô aqui. Sim. É que a gente perde muito o senso de identidade, né? É Uhum. tanta mudança. Nossa, tem tanta coisa que daria para falar. A cada 10 palavras me vem um gancho, né? Então eu vou tentar ir articulando o que der aqui, né? O período da gestação é tanta mudança e tão rápida, né? Que não tem nada muito que se compare na vida a uma mudança tão brusca. Não tem outra experiência na vida em que se viva isso, né? Uma mudança tão brusca assim, física, emocional, é um turbilhão realmente, né? E gravidez e puerpério também, né? Talvez, alguns autores falam assim, né, na adolescência, né? Que na adolescência a gente realmente também faz tem uma mudança na sensação, assim, de quem a gente é, tem um luto por um corpo e tudo mais. Isso também acontece na adolescência. Mas vamos combinar, né? Demoram anos, né? É um processo que leva anos. E na gestação são meses, assim, às vezes de semana para semana já tem uma alteração ali em que a mulher não se reconhece mais, né? E isso é estranho. E às vezes é mais fácil de aceitar e tolerar isso, vamos dizer, se do outro lado tem o propósito, né? Não, mas eu quis isso, né? Não, mas eu estava preparada para isso, ou eu imaginei que pudesse ser assim, eu li, né? Eu investi o meu tempo, a minha energia, minha mente ali para esse propósito, né? Mas quando isso não aconteceu, essa parte fica muito mais pesada de se viver, porque não deu tempo de absorver, né, o outro lado da balança, assim. Então é claro que é uma experiência bem mais difícil quando não tem a previsão, né? Não se imaginou que aquela criança chegaria. Por isso, provavelmente, que tem esse peso tão maior, toda essa parte difícil da maternidade, né? Da gestação ali, do puerpério. E também, assim como vocês falaram, eu não gostei de ser gestante, né? Ah, eu não gostei de ser mãe de bebê. Cada mãe gosta mais de uma fase, né? A gente não ama todas as fases da vida de ser mãe, isso não existe. O que existe é fases que eu passo e que eu me dou melhor com a circunstância que está acontecendo ali. Então, talvez para algumas, ser mãe de bebê muito mais fácil, ser mãe de bebê, porque tu controla ali melhor o que o bebê faz. Pior é ter filho adolescente, né? Ou outro assim, eu prefiro agora que é adolescente, eu consigo conversar melhor, né? Quando era bebê era mais difícil. Então, depende muito também da personalidade da mãe, do jeito de ser, da circunstância de vida, do momento em que cada fase está acontecendo, né? Tudo isso vai mudar muito a visão que se tem da maternidade, né? Então também a gente tem que considerar isso, mas tem uma romantização sempre, né? Sobre o fato de estar grávida, né? Do milagre, né? Tudo isso. Sim, a gente sabe racionalmente, é um milagre, nossa, emoção, uau, né? Mas não é só isso. E não tem espaço para essa outra parte
Porque também socialmente aí se aprendeu que, bom, não tem o que fazer, né? Tu vai deixar de cuidar do bebê por causa disso? Não, então ignora, esquece, né? E por isso que eu fui muito atrás de buscar atender, né, gestante, atender quem tem um bebê, porque eu sei a falta que faz ser validado esse sentimento, né? De alguém dizer assim, tá, tu não é louca, né? Tá tudo bem de tu, às vezes, não querer estar perto do bebê, né? Isso é cansativo, é exaustivo, é como o Winnicott fala, né? Eu também estava relendo algumas coisas, né, Paula, para estar aqui hoje, e eu também achei essa passagem do Winnicott, né? O bebê é tirano, o bebê é... a gente tem muitos motivos para rodear o bebê, né? Só que por isso que ele é tão fofinho, né? Os bebês são lindos, maravilhosos, por quê? Porque, gente, se eles não fossem, né? Ele precisa evolutivamente, adaptativamente, ser alguém assim muito interessante para Irresistível, né? Precisa ser irresistível, irresistível. o cheirinho, né? Aquela coisa. Por quê? Porque ele é o recurso que ele tem que seduzir ali, né, os adultos para poder ser cuidado, senão ele não vai sobreviver, né? Então, nossa, são algumas das coisas que me ocorreram. Eu amei que você falou assim que cada mãe tem, né, uma facilidade com uma fase e não tá certo e não tá errado, tá tudo bem. Sim. Uhum, Tá tudo bem, nós não somos loucas por não gostarmos de alguma coisa, isso é o nosso direito. Sim, Quando eu falo que não gostei muito de ser mãe de bebê, por quê? Pela falta de troca. sim. Porque eu me via, não foi nem tanto pela questão de ter me sentido uma enfermeira, porque de fato me senti muito uma enfermeira. Você tá ali só cuidando da sobrevivência daquela criatura. Uhum. Fofinha, fofa, coisa mais querida, mas você tá ali basicamente trabalhando como uma enfermeira mesmo, né? Mas não tinha muita troca, eu não conseguia entender a personalidade dela. Eu tinha muita curiosidade para isso, sabe? Então, hoje, quando eu vejo o jeitinho da Liz, assim, e bom, preciso dizer que eu grávida, Liz, a data provável de parto era 4 de julho, só uma curiosidade aqui. Eu não queria que ela nascesse geminiana de jeito nenhum, que eu tenho 2 irmãs geminianas, gurias, amo vocês, mas por favor, vocês geminianas são muito complicadas. Aí, eu conversava com a Liz, você, por favor, você vai até o dia 21 de junho, depois você nasce, faz o que quiser, mas nasce depois. Então, eu queria muito uma canceriana, porque eu falava assim, gente, coisinha fofa canceriana, né, coisa mais querida. Então, nasceu uma canceriana, e a Liz, ela é a canceriana, total, escrita em todos os livros, uma coisa fofa, família. Eu amo agora entender ela, essa troca, e coisas que são muito dela, muito dela. Então, de bebê, não tinha muito isso, né? Uma coisa que... E a Ana me contou que ela também demorou para sentir essa troca com a Antonella. Como que foi para ti perceber esse processo, Ana, que tinha pouca devolutiva ali daquela relação? É exaustivo, meu Deus do céu, né? Porque, igual você falou, no começo você cuida da sobrevivência do bebê e não tem um sorrisinho, não tem um carinho. E aí você faz, doa e não recebe. E aí, gente, muita terapia para conseguir lidar com isso, para conseguir lidar com esse narcisismo, né, com esse egoísmo, para entender. E a minha conexão com a Antonella, ela começou mais ou menos quando ela tinha uns 9 meses, que meu esposo foi viajar com ela durante 3 dias para visitar os pais que não são aqui do sul. Nós moramos hoje aqui no sul e eu tive 3 dias, depois de 9 meses, de uma noite completa de sono, né? Porque vamos falar depois da privação de sono, que é usada como ferramenta de tortura em guerras, tá, gente? Isso é sério, isso leva você à irracionalidade. E aí ele foi viajar com ela e eu fiz aula de bike, e eu dormi, e eu li livros, eu fiz tudo que me nutria e que eu tava sentindo falta. E quando ela voltou, eu falei, esse bebê é legal, vem cá. E aí eu comecei a sentir que os meus cuidados passaram de ser de enfermeira e começaram a ter mais carinho, mais amor. E de novo, esse é um baita tabu, porque as pessoas não falam sobre isso, porque imagina um pecado, você nasceu bebê, nasceu uma mãe, não nasceu uma mãe, o que nasceu foi, eu sou uma pessoa extremamente responsável,
e eu seguia um playbook. Então eu sei que tem que dar banho, que tem que dar mamar, eu sei que tem que fazer time, e eu compartilhava isso, mas eu também compartilhava o quanto aquilo era difícil para mim, porque eu abri mão do meu tempo e estava 100% dedicada a ela. E o que eu recebi em troca? Cocobomba, né? Aqueles cocôs que suja tudo. A Antonella, ela não golfava muito, então isso foi tranquilo pra mim, viu? Ô, Paulinha, não tinha golfe muito no meu cabelo, não. Mas foi por volta dos 9 meses, assim, que eu comecei a me sentir realmente conectada com ela. É porque os bebês, né, eles nos convocam a ter que lidar com as coisas mais primitivas, né, que a gente tem, assim, porque eles não falam, né, a conexão com eles não é como a gente, né, tá, me diz o que tá acontecendo e aí a gente se entende, né, não é esse o assunto, não tem uma racionalidade, não tem uma construção cultural, o bebê, ele é pura víscera ali, né, ele é visceral, ele é sensorial, né, a gente tem que voltar a um estado assim, né, que o Winnicott chama de preocupação materna primária, né, que é poder olhar assim, e ficar um pouco mais primitivo também, né, para poder sintonizar com aquela linguagem ali que é aquela diferença do choro, ou do jeito que abre a boca, ou do jeito que mexe a mãozinha. E são coisas muito primitivas os sinais que eles dão, né? E muito pouco retorno, né? Emocional, assim, que preenche o nosso narcisismo de pensar assim, ai, gente, olha que mãe maravilhosa que eu sou, meu filho me ama, né? A gente não recebe tanto esses sinais. E isso é muito frustrante, muito desgastante, demora para poder começar a receber retornos, né, do bebê. Ele vai ali sorrir ali com 3 meses, né? E olha lá, assim, né? Então demora, e acho que é bem interessante esse momento que tu fala que tu se afastou, né? Tu se afastou e aí depois de 9 meses de gestação, mais 9 meses da tua filha, né? Já existia a Antonella na tua cabeça, né? E aí, bom, aí ela se afastou, aí tu voltou a ser tu mesma, e quando ela voltou, deu para equilibrar melhor a balança, né? Ah, que deu um bebê bonito, né? Então, como a gente também precisa de uma rede de apoio, que é outro assunto, né, que a gente também mencionou quando estava imaginando aqui sobre o que conversar, né? Como é importante ter pessoas que deem um suporte para essa mãe, né? Meu Como Deus. que é aceitado aí, Mari, esse suporte? A gente sabe que é importante, né, a gente ter esse espaço de se reencontrar, como a Ana falou, né? Mas como é dar conta de aceitar como vai vir, quando vai vir, O né? bebê, Não ajuda, ajuda. Ah, pois é. porque, né, a gente sabe que vai precisar de ajuda, quer dizer, eu Aham, deveria saber, né, amiga? Se você é. não sabe, era bom que você soubesse, então você vai precisar de ajuda. Aí, Importante, A gente já importantíssimo. avisa que vai precisar. já tô avisando, né? E aí, bom, tinha uma amiga grávida de gêmeos, morando no exterior. Paula, então, minha sogra tá vindo, se vem, não sei o quê, papapá. Eu não sei se eu deixo minha sogra. Eu falei assim, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Aceita essa sogra, recebe, agradece, abençoa, né? Aceita a sogra. Bom, mas é aquilo. É uma outra relação, outra pessoa, outra cultura. Hum. Mas como é? É difícil, tudo vai depender de uma negociação, né? Não tem um padrão assim, né? Que é o melhor ou o pior, né? Tem mulheres que às vezes se sentem invadidas, né? Não gostam, se sentem às vezes atacadas na própria maternidade, né? Porque é difícil também. A rede de apoio muitas vezes não sabe se colocar numa posição de não criticar a mãe, né? A mãe se sente criticada muitas vezes, né? Faz assim, faz assado, é muita opinião, né? Então, tudo isso, o melhor, vamos pensar assim, talvez seja uma negociação antes, né? Ah, eu tenho minha sogra, eu tenho minha mãe, eu tenho uma irmã, vou contratar alguém, de explicar expectativas, né? Olha, para mim isso é importante, eu gostaria de tal atitude assim assado, né? E conversar. O outro também vai dizer assim, olha, eu vou ter disponibilidade para te ajudar nisso ou naquilo, né? Então tudo vai ser um acordo,
né? Porque aí sim, a rede de apoio, teoricamente, a gente consegue conversar na mesma linguagem, né? E chegar a combinações assim mais racionais, né? Mas tem que saber também que é um período e que vai ter que, às vezes, tolerar coisas que não estão ali no planejamento, assim como o bebê, né? E o Uhum. ideal, claro, o sonho de toda mãe é ter uma rede que cumpra todos os seus desejos, né? Mas Na isso verdade, o ideal da mãe é ser clonada em 4, pode porque ser, ela não tinha que. né? E aí cada uma assim foca em uma área, né? Uhum. Uma fica de madrugada, a outra fica de manhã, Ai, uma que sonho, já amamenta. pensou? Mas é o cenário possível, né? Tem que tratar Não, dentro do claro. possível, né? Ana, já que tu não conseguiu ser clonada, tu assim, precisou dessa rede de apoio e daqui a pouco não teve o tempo, não sei se teve, né? Teve o tempo de articular esses espaços, como a Mari colocou, sendo uma boa alternativa para uma relação saudável. Mais ou menos, eu vou dizer assim, porque a gente, depois que passa, você vê quanta coisa que você poderia ter feito diferente, né? Mas o combinado era a minha mãe vir antes e a minha sogra vir depois. Mas minha sogra estava muito ansiosa e aí ela chegou junto com a minha mãe. Na verdade, ela chegou uns dias antes da minha mãe, então eu fiquei com as duas aqui. E foi bom, mas também foi super caótico. Foi bom porque a minha sogra colaborou muito com os cuidados da Antonella e a minha mãe cuidou de mim. E para mim isso foi assim, eu até me emociono porque eu li depois muito sobre isso, né? Sobre essa invisibilidade da mãe, porque todo mundo chega para ajudar a cuidar do bebê, mas o bebê precisa da mãe. E quem tá cuidando da mãe? Então a minha mãe falava assim para mim, filha, como eu posso te ajudar? Eu falo, mãe, eu tô com fome. Aí lá, eu vou te fazer uma vitamina. Filha, eu vou ficar com a Antonella agora para você tomar um banho demorado. Gente, parece besteira, mas assim, faz muita diferença. Então, o que eu aprendi? Que rede de apoio não é favor, então é você saber que você pode contar com o outro. Se você tiver condições, e isso eu falo para todas as minhas amigas e pessoas que me perguntam, tô pensando em engravidar, qual que é a sua dica? Eu falei, você tem rede de apoio? Porque se você não tiver, guarda dinheiro para você comprar a sua rede de apoio. Porque isso vai fazer, de alguma forma, a sua maternidade ser mais leve. Desde organizar a casa, fazer a sua alimentação. Enquanto você está amamentando, pelo menos nos primeiros meses, para mim, eu senti uma fome, mas uma fome tão gigante e uma sede que eu precisava ter comidinha ali do lado. E aí você levanta de madrugada. Se você não pensou em deixar a comidinha ali, e você não pensa, tá? Porque você fica desnorteada. Você precisa ter alguém ali que faça isso por você, ou que levante para ficar pro bebê, para você se cuidar. Então, hoje, morando aqui em Balneário Camboriú com meu esposo, a gente não tem rede de apoio familiar, né? Porque a nossa família não está aqui. A nossa rede de apoio é a rede de apoio paga. Então, a gente optou por contratar uma pessoa para ajudar com a Antonella e já coloquei embutido aí, você consegue ajudar a gente com a louça e com tirar o lixo? Porque isso ajuda também na dinâmica da casa. E, gente, eu fico imaginando como que mãe solo, que não tem rede de apoio, consegue dar conta. Porque antes de eu ser mãe, eu não tinha ideia do que as mães passavam. Então, fica aqui meu total respeito e meu pedido de desculpa para vocês também, porque eu não sabia o que vocês passavam, que se eu soubesse, eu teria oferecido muito mais ajuda. Ai, olha, eu sou obrigada a mandar um beijo para as minhas duas irmãs, que são mães solo e dão conta de um bocado. Eu fico desacreditada, fico completamente desacreditada, porque se eu pudesse dizer algo, primeiro é bom, quem é o pai? A Ana falou muito bem sobre a rede de apoio, né, que eu acho que é excelente ponto, mas eu acrescentaria, tá? Mas vai ter pai, porque assim, se não der, não tiver nem condições de pagar pela rede de apoio, se não tiver rede de apoio, não tiver condições de pagar, bom que Uhum. tenha pai, né? E Mari, qual é o papel desse pai, talvez, Ai, se pois. der para falar um pouco nesse momento dessa relação? Quem tá nesse momento, assim, né, da maternidade, filho pequeno, eu não sei vocês, né, mas eu acho que é geral, tem
muita coisa que aparece assim, né, na internet de um estímulo. Ah, pai não é apoio, o pai tem o seu papel, né? Ah, o pai tem que ser mais ativo, né? Isso tá sendo muito difundido assim, né? E que bom, porque realmente o pai tem o seu papel, ele não é um apoio, mas realmente assim, quando o bebê é muito pequenininho, é difícil, né? Assim como para a mãe, quando não foi planejado, vem um bebê assim, oi, né? Quem é isso aqui? Vocês imaginem o homem que nem passou pela gestação, né? Se encontra ali com, entregam assim, né? Um bebê assim, e tá, ele teve presente na gestação. Eu acho que não é a mesma coisa, né? Pelo tanto que já li, enfim, e vejo das experiências das pessoas, é um modo diferente de funcionar a cabeça, né? O pai, ele percebe as coisas de uma maneira diferente do que a mãe, né? Então, também quando chega aquele bebê, é diferente a experiência dele, né? As expectativas, o tanto que ele pode oferecer ali é diferente do que o que a mãe tá disposta, tá pensando sobre aquele bebê. Eles pensam coisas diferentes sobre o bebê, né? Mas o fato é, o que se sabe é que o exercitar o cuidado é o que acaba ajudando na formação do vínculo, né? Realmente, quando se cuida do bebê, e o cuidado é realmente o manejo, né? Lidar com o bebê, trocar a fralda, pegar o bebê no colo, né? Dar aquele apoio, Isso tudo vai liberando, né, hormônios também para o homem que dão essa sensação de amabilidade, de amar, né? Então a construção do vínculo, tanto para o pai como para a mãe, como para qualquer pessoa, ela tá posta através do cuidado mesmo, né? E a gente sabe, o bebê é muito cuidado físico mesmo, né? Como se falou, a enfermeira, né? Ir lá e trocar e pegar no colo e dar banho e limpa e tá. Começa por aí, mas ele também tem a parte do olhar emocional, né? E tudo isso também faz parte, porque senão a gente acaba tendo, às vezes, situações em que o vínculo fica só muito operativo, né? E fica pouco. Como é que a gente. Investido emocionalmente, né? Daí tem Na obrigação, tu quer dizer? Como na obrigação? talvez na obrigação, mas mesmo assim, de lidar com o bebê como tá, eu tenho que fazer isso e é só isso que eu tô fazendo, só tô trocando a fralda. De não ter aquele olhar assim, mas olha que barriguinha fofinha, Claro. né? Aquele desejo Tu não de se dá saber. esse espaço, o pai não se dá esse espaço de Eu acho olhar. que é mais difícil para ele, né? E nem tanto aqui, nem tanto o operativo, nem tanto ou o pai ou a mãe, né? Qualquer um dos dois Uhum. pode ter Ah, essa tá. Sim, sim, sim. situação, Uhum. né? Mas eu acho que olhando assim pelo tanto da experiência que a gestação envolve, o homem ele chega mais desligado do bebê, né? Do que a mãe, assim. Então demora um pouco mais para ele construir o vínculo e construir o espaço que ele vai ter com aquele bebê, o espaço, né? Que a gente falou antes também para a mãe. O homem também tem que construir isso, né? E ele é envolto de outras expectativas também sociais, muito mais voltadas a prover, né? Então eu sou o responsável financeiro, eu vou ter que arcar com coisas, né? Então ele tá geralmente mais ligado a essa ideia do que propriamente do vínculo, porque ele também não pode amamentar, pode dar mamadeira? Pode, mas ele não pode amamentar, tem coisas que a mãe realmente é um pouco mais insubstituível nesse início, né? Quanto menor o bebezinho, mais insubstituível é a mãe mesmo, né? Que gerou ali. Então, o pai vai ter o seu papel, e realmente cuidar é muito importante, né? Ele não é apoio, ele tem um vínculo que ele vai criar com o seu filho desde sempre, né? Mas Sim, demora um pouquinho mais, geralmente. claro, mas assim, vocês concordam comigo que também a mãe precisa aprender a dar espaço, Pro né, pai. para esse homem que está chegando, né? Chegando como pai, eu quero dizer, Sim. né? Se vendo como pai. Uhum. Porque essa não foi uma dificuldade que eu tive. Não, né, não tô achando que eu sou paladina de nada, né? Por favor, tive muitas outras, mas essa não. Porque eu lembro, mas o que eu queria dizer assim, como a sociedade ainda coloca na mulher
mesmo que você não tenha essa dificuldade de dar o espaço, muitas vezes a sociedade vai te levar a falar assim, não, mas por que tu está dando esse espaço para ele? Tá? Então, vai te confrontar. Então, eu vou citar aqui algumas situações. Eu, assim que a Liz nasceu, eu tive um parto natural, um parto que eu sonhei para Liz, pra gente, né? Mas eu tive um pós-parto difícil, assim, sabe? Eu brinco que eu falava com a minha doula, que naquela época a Kate Wimbledon teve um filho e ela apareceu um dia depois, de salto alto, saindo da maternidade com aquela criança. E eu disse pra ela, mas é por isso que eu quero um parto natural. Eu falava sempre isso, porque eu tenho pavor de cirurgia. Então, assim, eu tinha medo de ter que fazer uma cirurgia. Gente, eu senti uma dor no final. Quando eu fui parir a placenta, eu senti uma dor horrorosa, detestei, porque, tipo, claro, pra mim já tinha acabado. Eu já tava com minha filha. Que placenta, o quê, entendeu? Eu tava odiosa, daí, enfim, de laceração, aquela coisa que, todo, né, que super acontece num parto, nada desproporcional, mas aquilo me doía muito. Eu grito, quando o útero vai voltando pro lugar, você começa a ter cólicas descomunais, né, porque ele precisa voltar pro lugar, e as minhas cólicas foram horríveis. E aí, quem que estava com a criança nessa hora? O pai, né, não é mesmo? Dando conta disso tudo, enquanto eu estava dando conta de sobreviver, porque eu não tinha saído igual a Kate Wimbledon. E aí teve toda aquela história daquele primeiro cocô, que é uma coisa horrorosa, né? Enfim, o Wagner deu conta de tudo isso, do umbigo, de tudo. Porque eu falei para ele, ó, todo o negócio do hospital, enquanto eu estiver aqui no hospital, tu faz todas essas coisas do hospital com o bebê, eu vou né, eu preciso me restabelecer aqui. Eu tô ferrada, pelo amor de Deus, saiu um troço da minha pepeca, por favor, me respeite. E aí, as enfermeiras, quando entravam, os médicos, quando entravam, eles olhavam para mim, me perguntando do bebê. Uhum. E eu dizia assim, eu não sei. Claro, eu sabia da amamentação, né, gente? Eu sabia da amamentação. Eu tô falando, ai, pelo amor de Deus, né? Eu não tô falando que eu não sabia do bebê. Mas era assim, ai, já limpou com algodão do não sei o que, coisa, já saiu o cocô. E eu dizia, saiu o cocô? Pergunta para ele. Mecone. Então, mesmo que eu estivesse consciente de que eu precisava me recuperar, eu precisava do pai que se estabelecesse, inclusive, eu não estava pensando, ai, como é importante para o vínculo deles, eu estava pensando em sobreviver. Mas, assim... Eu acho que é bem uma questão cultural, né? É uma questão cultural, assim, de olhar para a mãe e botar, assim, a responsabilidade na mãe, cobrar da mãe, né? E o pai, o que ele fizer, nossa, que lindo, que ótimo. Né? Acho que esse dentro de um é hospital, né, gente? Eu não tô falando da família, eu não tô falando do vizinho, eu tô falando de um profissional de saúde. Sim. Que entrava dentro de um quarto, mal dava oi pro pai, e perguntava para mim se já tinha feito cocô, se já não sei o quê. Gente, é uma mulher esgualepada ali, gente. Vamos respeitar. Vocês passaram por isso também? Também perguntava só para vocês? Sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que esse é o padrão, né? Não tem... Ainda é muito difícil pensar diferente, né? Que o pai que possa ter esse papel, assim, de igual para igual, né? Acho que isso é muito difícil ainda. Tem tantas camadas aí, né, gente? Eu quero começar falando do parto, tá? Para as mulheres que planejam ter partos, não existe certo ou errado, tá? É o que é melhor para você e para o bebê. Eu super indico um documentário no YouTube que chama Renascimento do Parto. Ai, belíssimo. Assim, me ajudou muito a escolher que tipo de parto eu ia tentar ter, mas também não seria a todo custo. Seria até onde fosse saudável para mim e para Antonella. E falando de espaço para o pai, não sei, talvez pela minha falta de desconexão e também porque eu sou sagitariana e desapegada, o primeiro cocô foi o Dani que trocou, o primeiro banho foi ele que deu, ele que cuidava do umbiguinho também. Então, sempre que ele vinha oferecer ajuda com a Antonella ou me oferecer ajuda, o que você precisa? Fica com ela para eu descansar? Ou pegá-la para trocar a fralda do jeito dele, que não era do meu jeito, mas era do jeito dele e funcionava. E eu passei a respeitar muito mais isso. E as mulheres talvez tenham isso, assim, de olhar e falar assim, mas não tá fazendo do meu jeito. Mas será que só o seu jeito é bom?
Será que o jeito dele não funciona? Tá tudo bem que a roupinha não vai ficar combinando, tá tudo bem que às vezes a fralda vai vazar, mas se vazou, vai lá, troca. Ó, vazou, vai lá trocar. Então, dar esse espaço é muito importante. Até que para você tenha tempo para respirar, para se nutrir de outras coisas e deixar que os dois tenham conexão. Uma coisa que funcionou muito aqui, e aí fica como dica, ele pegava muito a Antonella sem camisa e colocava ela no peito, assim, porque era quentinho. Tem várias fotos lindas dos dois dormindo junto, assim, bem abraçadinhos, sabe? E ela naquele quentinho. Então, quando ela chorava, ela também passou a se acalmar com ele. Não, é claro assim, é indiscutível, tá? Até hoje, ela tem 1 aninho, ela tá chorando, inconsolável, ele vai demorar mais pra acalmá-la. Se ela vem comigo, é mais rapidinho. Mas eu falo, insiste um pouco mais e elogiar muito. Parece básico, tá, gente? Mas, enfim, funciona. Elogia. Obrigada por ter feito isso. Mas eu vou elogiar pela obrigação por estar fazendo o mínimo? Sim, façam isso, que as coisas vão ficar mais leves. É o jeito, né? Quais são as batalhas que você quer lutar? Essa é uma que eu decidi que eu não quero. Então, tudo que bom, olha só que bacana que ficou, tá vendo? Como ela tá lindo. Então, assim, o jeito, né? Quais são as batalhas que você quer lutar? Essa é uma que eu decidi que eu não quero. Então, tudo que bom, olha só que bacana que ficou, tá Ah, vendo? isso é Como ela muito tá certo. lindo. Então, Ai, assim, tu tem toda a razão, mas é porque é cultivar a gratidão. Eu acho que é, isso é sobre cultivar a gratidão. Não é assim, mimar o marido, não é nada sim, disso. Não é nada disso. É cultivar a gratidão dentro de ti mesmo, sabe? Ser grata pela oportunidade de também viver esse amor sendo estabelecido, né? sim. Pela oportunidade de ver a pessoa que tu ama crescendo e amadurecendo, porque é muito bonito, né? Se tu tem uma relação assim afetiva com a pessoa que tu resolveu, né, que fosse o pai Sim. do teu E filho, você sabe que vê. isso. Desculpa. Não, imagina, fica à vontade. Não, mas sabe que isso que tu falou, Ana, também tem a ver com a facilidade ou a dificuldade que cada mãe tem em abrir mão daquilo que ela imaginou, né? Daí a gente volta para aquele filho ideal, imaginado, sonhado, né? Tem mães que construíram a sua maternidade, construíram o seu filho já, a relação com o filho, muito antes dele nascer, e tem muita dificuldade de abdicar disso, né? De negociar, de abrir mão, de perceber que aquele filho real ali é outra criança, né? E que o marido vai reagir de outra forma, ou o pai, né? Que seja ali o cuidador, que ele não vai agir com aquele bebê da maneira como eu sempre sonhei, ou da maneira como eu sempre idealizei, né? Ai, tem que segurar assim, tem que falar assim, tem que cantar, tem que isso, tem que aquilo. E então, não, mas sabe que isso que tu falou, Ana, também tem a ver com a facilidade ou a dificuldade que cada mãe tem em abrir mão daquilo que ela imaginou, né? Daí a gente volta para aquele filho ideal, imaginado, sonhado, né? Tem mães que construíram a sua maternidade, construíram o seu filho já, a relação com o filho, muito antes dele nascer, e tem muita dificuldade de abdicar disso, né? De negociar, de abrir mão, de perceber que aquele filho real ali é outra criança, né? E que o marido vai reagir de outra forma, ou o pai, né? Que seja ali o cuidador, que ele não vai agir com aquele bebê da maneira como eu sempre sonhei, ou da maneira como eu sempre idealizei, né? Ai, tem que segurar assim, tem que falar assim, tem que cantar, tem que isso, tem que aquilo. E então é mais fácil também abrir mão disso quando isso não tá assim tão rígido na nossa cabeça, né? Elaborado na nossa cabeça, né? Então esse é o lado, uma das facilidades, né? Assim, bom, eu não. Bom, então o que aparecer, o que vier, pode ser muito interessante, né? De estar mais aberto para o filho real. Eu acho assim, que dos tópicos principais que eu tinha levantado aqui, nós absorvemos muita coisa. Eu sempre finalizo e aproveito e dou esse espaço para vocês trazerem, caso vocês né, entendam que tenha fica restado algo, né? Então, que vocês fiquem à vontade de trazer daqui a pouco um lembrete, um recado, um chamado, enfim. Tenho alguns, eu até trouxe aqui para falar que foram conteúdos que me abraçaram neste período. Casal Imperfeito,
da Fernanda, eu não vou saber falar o sobrenome dela, que é aquela Winskowski, não sei. Ela tem Instagram também, ela fala de um casal imperfeito, ela fala do viés cristão, então isso colaborou muito a eu conseguir abraçar um pouco mais do casamento nesse momento de puerpério, porque 46% dos casais brasileiros se separam até os 3 primeiros anos de vida do bebê. Gente, é muito difícil. Me ajudou muito esse livro, o livro As Primeiras 4 Estações também. Eu sou daquele tipo de leitora que coloca marcações e grifa para sempre revisitar. Eu li esse livro quando a Antonella nasceu. Ele teve muito significado para mim. Talvez se eu tivesse lido antes, ele não teria tanto, porque quando eu estava lendo, eu me via passando por aquelas estações. Então ele foi um abraço. E mulheres, conversem com outras mulheres mães. A sororidade que a gente encontra em outras mulheres mães é surreal. Assim, quando eu comecei a verbalizar isso, e eu usei muito o meu Instagram para isso, que eu tive de amiga falando, Ana, é normal, eu já passei por isso, vai passar, fica tranquila, como é que eu posso te ajudar? Então, você ouviu outros relatos, também dá um quentinho no coração, sabe? De saber que você não está sozinha. Isso colabora muito, porque você vê que existe uma rede ali e você vai sobreviver, tá? E a Antonella acabou de fazer um primeiro aninho dela e para mim foi um grande marco, porque foi um marco de sobrevivência. Eu falei, cara, sobrevivi. E depois de um parto natural, depois de privação de sono, que a Antonella acorda várias vezes à noite, depois de ler tudo de sono do bebê e nada funcionar, eu abracei o caos e eu falei assim, tá bom, vai ser assim, vou revezar com meu esposo para eu conseguir ter o mínimo de descanso. E passa, gente. Fica, não sei se menos pior ou melhor, mas assim, cultive essa gratidão dentro de ajuda, porque isso deixa as coisas, de uma certa forma, um pouco mais leve. Acho que aceitar, né? De aceitar, assim, o bebê que ali existe, aceitar a circunstância de vida, né? Todo o processo da gestação também ajuda nesse tempo, assim, de aceitação, de entendimento do que está acontecendo, né? E demora mesmo para conhecer o bebê, né? A personalidade, né, Paula, que tu falava assim, né? A gente fica tão curioso, às vezes, quando ainda tá na barriga, como é que vai ser? Como será que vai ser o rostinho, né? E depois, quando o bebê nasce, como ele vai ser, como ele vai reagir. E isso é uma construção que é para sempre, né? Porque os filhos, eles mudam também, né? A gente se pega assim, ele é assim, dali a pouco, opa, não é mais assim, né? Mudou o padrão de sono, mudou o padrão de reação às coisas, né? Cada idade tem suas características. Então, eles mudam e a gente também vai aprendendo, assim, com os filhos a ser mãe, né? Não tem, ninguém nasce também sabendo como exercer a maternidade. Cada mãe é diferente, cada mãe tem suas características e cada mãe combina com o seu bebê de uma forma diferente, né? Não existe, se eu tivesse um filho assim, eu seria assim. Não, é outro filho, é outra mãe, é outra vida e cada relação é única, assim, né? Então, acho que isso é bem importante de a gente ter em mente. E outra coisa que eu acho bem legal também e bem importante é que aqui a gente tá falando assim sobre um monte de coisas que a gente pensa, né? Que a gente sente, mas no fim das contas, o que é mais importante de cada mãe, né, saber é que tem como controlar as atitudes, né? E que não precisa ser tão sentir tanta culpa ou tanta sensação assim, meu Deus, se eu posso estar louca, né? De estar pensando ou sentindo alguma coisa. A gente pensa e sente inúmeras coisas e difíceis de controlar, né? Mas a gente tem como controlar o que a gente vai fazer, como que a gente vai exercer as coisas ali com o bebê, né? E é tudo isso do ódio, né? Que eles despertam, que às vezes dá raiva, mas a gente vai aprendendo a lidar e segurar e se conter, né? E para isso a rede de apoio também é muito importante, para que se consiga
dividir um pouco, né? O peso. Encontrar a melhor forma de agir a partir desses sentimentos todos que vêm. Isso, e equilibrar as sensações. É bom, eu tô muito irritada, vou dar aqui, entrega a criança um pouquinho aqui, né? Claro. Então, de poder usar todo a racionalidade adulta em favor de como lidar com todos esses elementos tão primitivos, assim, né? Tão viscerais que o bebê nos gera, né? Bom, eu quero fazer votos que vocês todas possam ser, como diz o Winnicott, mães suficientemente boas, né? Vocês que eventualmente estão nos ouvindo e que não são mães ainda e não têm esse interesse, não sejam. Busquem outras formas de maternar, maternem outros projetos de vida. E aceitem os seus sentimentos que vêm, como a Mari disse, eu reforço esse ponto, acho muito importante, né? Aceitem esses sentimentos, busquem aceitar e compreender para não agir nesses sentimentos, né? Não agir naquela raiva ou não agir só em cima da tristeza e aí se vê. Chorar é muito bom, chorem, sintam, mas não chorar todos os dias, né? Ou seja, agir ali naquele sentimento de tristeza. Bom, eu queria deixar um recado para a Lisa aqui, porque vai que isso fica, né? E ela escuta depois. A Lisa sempre me pergunta por que eu não tenho um colar daqueles que tem bonequinhos, sabe? Assim, que tem. E volta e meia ela me vê com algum colar e ela diz assim: esse sou eu, essa sou eu. Então, assim, eu queria dizer para ela que a mãe dela é uma pessoa que fica aí garimpando sentido nas coisas. Eu mandei fazer essa joia aqui quando a Lisa fez 1 ano. É uma pedra de ametista, que é a pedra da empatia, que eu acho que foi dos exercícios que sentimentos que eu mais precisei exercitar durante esse período. E eu mandei fazer um coração, do lado ele tem uma pedra lisa, polida, e do outro lado tem a pedra bruta. Eu, na época, não tinha plena consciência do significado de toda essa dualidade, mas eu já me via dentro desse espaço. Então, esse coração, assim, com esses 2 ladinhos, que é o coração para ela, ai, fico emocionada. Obrigada, viu, gurias? Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estiveram aqui comigo. Obrigada, foi ótimo, muito legal poder trocar, ótimo, né? E Antonella, se você ouvir isso, saiba que não é sobre você, é sobre a criança que vive dentro da sua mamãe e tá tudo bem. Eu te amo muito. Muito, pronto. Vou dar um recado. Beijo.